Olá, tudo bem? Eu sou Ítalo Paiva, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Giro de Negócio. Hoje o convidado é nosso amigo, né? Novo amigo, Haroldo Menezes, seja bem-vindo. Prazer, Ítalo. Prazer falar com você e com os seus ouvintes também. Pronto, os nossos internautas, né? Internautas. Nossos amigos aí, empresários, gestores, empreendedores, porque o Giro de Negócios, Haroldo, é um programa, né? Voltado aí, focado nesse público, né? Pessoal que empreende, que tem uma ideia. E não só os que já empreendem, né? Quem de repente é CLT, que de repente sonha em ter o seu próprio negócio, de repente nos assiste aqui, tem uma ideia. Então essa é a nossa contribuição e hoje tenho certeza que a gente vai poder contribuir aí também, né? E com as suas experiências, beleza? Experiências, os sofrimentos e as alegrias também. É isso aí, Como grande todo Haroldo. empresário. Como todo empresário. Grande Haroldo, eu queria iniciar, né? A gente sempre pergunta se o convidado é aqui de Fortaleza, onde foi que ele nasceu. E se ele é de Fortaleza e nasceu em outro. Se ele nasceu em outro lugar, né? E veio morar em Fortaleza, o porquê, né, que ele escolheu Fortaleza. Então, esse é o nosso início, né? Eu nasci aqui, morei 8 anos no Rio na minha infância. Meu pai foi fazer mestrado lá. A ideia era ficar 2 anos, acabou ficando 8 lá na universidade. E retornamos para cá no final da década de 70. Né? E aí, desde então, estou aqui em Fortaleza, nossa terra maravilhosa, sem igual, com todos os seus defeitos e os seus problemas. Mas é ruim, mas é bom, né? É ruim, mas é bom. Paulo Francis, né? É ruim, mas é bom. A gente vai precisar dizer, rapaz, aqui é bom, mas é ruim. É bom, mas é ruim. E lá, aqui é ruim, mas é bom. É. Então, eu não trocaria essa terra por nenhuma outra. É, né? E, assim, Haroldo, quantos filhos, né? Quantos irmãos você tem? Esse início aí da sua trajetória aí como adolescente, o que foi que você percebeu? Como é que você era? Como é que você foi se transformando? Assim, a minha adolescência, aliás, minha vida inteira, eu sempre me diverti muito, mas meu pai tinha uma educação mais rígida, mais tradicional, e a gente sempre gostou muito de estudar, né? Eu tinha uma paixão pelos estudos, a minha vida inteira estudei muito, tinha uma sede, uma curiosidade de aprendizado muito grande, né? Meu pai teve 3 filhos, eu sou caçula, né? Tive 2 filhas, já estão casados e hoje tenho 4 netos. Né? Já sou vovô. Já tô na era de curtir os netos, de ficar de 4 no chão, os netos pendurados em cima, pulando, brincando. Bom demais. É a grande diversão, é a grande alegria da vida da gente, é a família. Né? Mas seu pai não era empresário, ele era... Não, na verdade acadêmico. Eu acho que eu sou o único empresário da família. Né? O meu pai era acadêmico, minha mãe também é acadêmica. Minha mãe foi professora de música do Conservatório Alberto Nepomuceno a vida inteira. Meu pai professor, meu pai se formou em Direito, em História e Administração, fez mestrado no Rio, na Fundação Getúlio Vargas. Então, ele sempre foi uma pessoa de muito estudo, que veio também do meu avô. Né? Meu avô tem mais de 40 livros publicados, já faleceu, Jaci Menezes. Ele, inclusive, é uma das maiores bibliotecas do país. Cearense também ele? Cearense também, de Maranguape, meu avô. Como é o nome dele? Jaci Menezes. Jaci Menezes. Então, o pessoal de Maranguape deve saber os mais antigos, né? Ele foi reitor da UFRJ, ele foi novo para o Rio e ficou praticamente a vida inteira lá, né? Então eu venho de uma família mais de acadêmicos. Né? Como é o nome do seu pai? Vladimir Menezes. Foi professor da UFC. Minha mãe, professora da UES, do Conservatório. Então tu foi doutrinado ali para estudar mesmo. Para estudar, para gostar de estudar. Ter horário ali para sentar. Ter horário para sentar. Então, chegava do colégio, tinha que estudar até 5 horas da tarde. 5 horas da tarde estava liberado para brincar. E aí eu sou do tempo em que Fortaleza, terra de muro baixo, né? A gente jogava futebol descalço na pedra de calçamento tosca. Totalmente analógico. Totalmente analógico, nada digital. Muito bom. Né? E essa foi a minha vida inteira. Né? Eu guardei comigo esse lado acadêmico, não me profissionalizei nessa área, mas sempre gostei de estudar
inclusive, valorizo muito dentro da empresa a questão da educação formal, né? Então, eu me formei em computação, fiz pós-graduação. Você olha com bons olhos, né? Aquele cara que estuda, que, né, tem a formação, não é assim? Olho demais. Lá na empresa a gente tem programa de incentivo, ou seja, quase todos os funcionários da empresa são pós-graduados. A empresa banca a pós-graduação dessas pessoas. Muito bom. Temos lá numa empresa pequena com 20 pessoas, nós temos 5 mestres, 5 pessoas com mestrado. Então a gente valoriza muito a parte de educação formal. Eu também, né? Eu formei em computação, pós-graduação em ciência da computação, fiz MBA em finanças quando eu fui trabalhar na área financeira. Depois fui fazer um mestrado na área de governança, depois fui fazer cursos no exterior e até hoje. Né? Se pegar dentro da minha bolsa, tem um livro lá que eu estou lendo agora sobre libertários, lendo um livro do Javier Milei, né? O Fim da Inflação, que ele acabou de lançar. Mas eu tenho vergonha de falar do livro que eu estou lendo. Deixa eu pegar aqui. Estou lendo um livro, macho, que eu ganhei do meu amigo Rafael Campos. Mas eu tenho vergonha de mostrar, mano, que é de network. Network, legal. Está aqui. É bom. É muito bom. Vou pegar aqui na minha bolsa. Aí um outro convidado veio, né? Não, porque eu estou lendo o livro tal. Rapaz, eu vou esconder esse meu livro. Da puta ao padre. O cara quer dizer que ele faz network ali do prefeito até o bebinho da esquina, né? No bom sentido, o que ele quer dizer é que ele se adapta a todas as situações, ele fala o jeito correto e atual de fazer network, né? Então é um livro muito interessante para quem tem essa pegada do network, mas que é o que comanda hoje. Né? A parte do network mais tímida. É relacionamento. Relacionamento. Em última instância, né? É relacionamento. A gente fala muito de... É uma das minhas boas habilidades, viu, Haroldo? Eu trabalho muito isso para manter forte. Muitas vezes você vê o negócio, ele é muito baseado na técnica, no produto que você tem a oferecer, mas em última instância ele envolve confiança e envolve relacionamento. Meu pai fala isso para mim, cara. Então, tu tem que vender confiança, cara. Não é o produto que tu tem a oferecer, é confiança. Pois que o cara confia em você, você confia nele, aí os relacionamentos de negócio acontecem naturalmente. Até mesmo porque nessa área técnica, na área de computação, você falar ou a sua empresa oferecer um produto e dizer que você não vai ter problema, isso é uma falácia, né? Ou seja, Como é a a empresa... Que você o quê? Eu não entendi. Dizer que você tem um produto de tecnologia e não vai ter nenhum problema. Vai. Todo produto de tecnologia tem bug, tem problema. Eu acredito que eu estava pensando nisso. O que é importante é o seguinte, a capacidade da empresa de solucionar sem causar dano, o mais rápido possível, de assumir responsabilidade. É o atendimento, né? A velocidade de resolução. Eu não estava pensando nisso esses dias. Rapaz, a gente para pensar, não tem nada perfeito, não. Nada. Não existe. Existe um, mas é proibido falar, é melhor não falar. É o único produto de tecnologia que não tem bug. Mas isso aí a gente não pode falar isso, não. Deixa eu pensar. Já que tu não pode falar, depois do off eu vou querer saber. Vou anotar aqui, viu? O que não tem, o que não dá problema. Na área de tecnologia. Cara, eu fiquei pensando, para esses foguetes que o cara manda, né? Perfeito. E um foguete pousar de ré, né? Elon Musk é um negócio... O carro que ele, né? Porra, acho que não deve ser perfeito. Inclusive, a gente alugou um, né, Ricardo? Um Tesla. Essa porra lá presta, macho. Eu não gostei muito, não. Mas depois eu te falo por quê. O iPhone, cara, perfeito. Para raciocinar aí. Mas ainda dá problema. Se você dizer que não... não. Hoje mesmo eu atualizei a versão para correção de bug. Eu também. Pois é, Haroldo. Então, realmente o que faz a diferença... ao meu modo de ver, o atendimento é o básico bem feito. Mas voltando lá para o início, e aí você... Sair um pouco do ramo acadêmico, agora vamos falar do lado profissional. A gente vai continuar. Eu tenho certeza que o teu pai queria te induzir ali a tu estudar isso ou aquilo ou não? Ou ele deixou livre? Não, na verdade, assim, é um fato curioso. Eu passei a minha vida inteira dizendo que ia fazer engenharia mecânica, né? Que eu gostava de carro, de moto, essas coisas. E eu passei a vida inteira dizendo que ia fazer engenharia mecânica. Tu desmontava as coisas, mexia com tudo. Quebrava tudo. Pois é, então já é um perfil. O cara, né, tem esse perfil
E aí, quando foi próximo do vestibular, na época, começou a falar muito em computação. Na época, processamento de dados, né? Então, processamento de dados começou e despertou uma curiosidade e eu, no dia que eu fui me matricular no vestibular, eu olhei aqui, tinha a fila da engenharia mecânica, pequenininha, a fila imensa da computação, eu digo, eu vou para aí. E aí foi meio que decidido ali na última hora. Fui para a fila, né, da computação. Quando eu cheguei em casa, eu disse, pai, me matriculei no vestibular para processamento de dados. Posso tentar adivinhar? Ele ficou zangado. Posso Passou tentar mais ou menos adivinhar uma a data? semana sem falar comigo. Posso Diz tentar aí. adivinhar? 92. 81. 81. 81. Então, eu cheguei em casa, meu pai ficou zangado. 81, Eu tinha cara? falado do Vitor E falar. 81 já era forte assim? Não, estava começando. Era uma Tava coisa que começando. era muito criticada, assim, pelo Era- pai. era que um- o Meu filho pai não que- sabia nem o que era, né? Sabe, você desistiu? Meu pai ainda era aquela cabeça assim, ou é médico, ou é engenheiro, ou é advogado, né? Então, aquela... Ei, Ricardo, corre que eu acerto a data, errei só por 10. E aí Mas isso aí, mas foi pra elogiar o convidado, né, Ricardo? O cara não né, parece ser mais jovem. Meu pai ficou chateado comigo na época, né? Porque nunca tinha ouvido falar nem de processamento de dados, que é isso, computador, que negócio é esse, né? E pareceu assim, para ele eu estar fugindo do vestibular de Você engenharia com medo, Você tá né? fugindo né, Da engenharia. E aí, engraçado que naquele ano foi o vestibular mais concorrido no Ceará. Foi mesmo. Foi em 81. Foi o vestibular mais concorrido do Ceará. Eu me lembro que eu passei, acho que em 30º lugar lá no curso de computação. E com essa pontuação eu passava entre os 10 primeiros de medicina, só para você ter uma ideia. Foi um negocinho que foi um boom. Começou naquele primeiro grande boom de Pô, computação. então tu era estudioso, bicho. O negócio foi puxado. Foi puxado. Né? E aí a gente entrei naquela época. Eu falo algumas coisas hoje que o pessoal não consegue enxergar, o pessoal mais novo. E às vezes eu tenho que me valer do Google de imagens e mostrar, é isso aqui que eu estou falando. Então eu sou da época que comecei na era do cartão perfurado. O IBM 1130 com cartão perfurado. Você fala em cartão perfurado, os meninos, o que é um cartão perfurado? Quem não é da Aí área, né, não estudou a base lá da fita informática. de rolo para armazenar a informação, impressora que era talvez metade do tamanho dessa sala. É um negócio impressionante. Assim, você olhar o IBM 1130 naquela época, nós estamos falando em uma sala grande para um computador que tinha 32K de memória. E você tinha que compartilhar isso às vezes com 100 pessoas. Né? Então, a gente começou nessa época e eu pude passar por todas as revoluções da computação. A gente saiu do cartão perfurado para o terminal, que a gente chama de terminal burro, né? Que não tinha inteligência, era toda centralizada no mainframe, o processamento distribuído. Então, eu tenho que falar, são 43 anos nessa área. Então, eu pude acompanhar toda essa evolução tecnológica e todas as rupturas, vamos dizer, os grandes saltos que tiveram ao longo do tempo. Sabe o que é que eu penso sobre isso? Eu acho muito importante. Porque a gente vai se adaptar a tudo que acontecer. De repente, do cara que teve o primeiro contato agora. Mas se você for olhar, por exemplo, um celular desse, um iPhone que a gente tem em cima da mesa, ele tem mais poder computacional do que todos os computadores que existiam no Ceará em 1982. Todos. Não, a comparação mais legal que eu acho é que eles falam que tem mais tecnologia, muito mais tecnologia que o foguete que foi para a Lua. Pois é, em 69 é algo assim quase que inacreditável se colocar um homem na Lua. É um negócio, você olha, como é que conseguiram fazer aquilo com aquela tecnologia que tinha na época? Quando eu conto hoje algumas histórias da época, né, e o pessoal olha assim, você vê que houve também, de fato, uma persistência, né? Que é a questão da resiliência, da persistência, de se descobrir... porque era complicado, era difícil, não era muito fácil. Você, para fazer um sistema naquela época, para desenhar uma tela que tinha
24 linhas e 80 colunas, ou seja, 1920 caracteres, só a tela, sem nada, só aquela, como a gente diz, só a casca que aparece, sem nada gráfico, só caracteres. Você escrevia mais ou menos um programa de umas 400 linhas. Compilava esse programa, deixava guardado, o executável daquela tela, e aí o teu programa que ia fazer o processamento em si chamava aquele objeto. Então você imaginava você escrever 400 linhas de código em macroassembler para desenhar uma tela de 1920 caracteres. Você fala hoje em dia, o pessoal acha assim algo inimaginável. Mas hoje é puxa, copia, chama aqui, já, em 10 minutos está pronto. 10 minutos está pronto uma tela com recurso gráfico, que é um detalhe interessante. Você tem os recursos gráficos da tela que você não tinha. Cores, tudo organizado, né? Era aquela tela de fósforo verde. Sabe quanto pesava um terminal daquele? A gente chamava um cabeção, né? Não sei se já viu. A tela, né? Naquela época, só aquela tela. 32 quilos. Eram 2 pessoas para movimentar uma tela daquela de um lugar para o outro. Então, tem muitas histórias interessantes que a gente viveu ao longo desse tempo. Por exemplo, impressora. As impressoras em formulário contínuo, que é outra coisa também, que quando eu vejo um jovem hoje, eu falo, o que é formulário contínuo? Tem que desenhar. Eu tenho que mostrar um desenho para ele no Google. É isso aqui. Eu me lembro quando eu trabalhei no BEC, a sala onde ficavam as impressoras, todos os funcionários contratados eram surdos. Ninguém aguentava ficar dentro da sala, nem com abafador de ruído. Sério? Sério. Todos os funcionários que trabalhavam na sala de impressão eram surdos. Contratados, surdos. Com deficiência auditiva mesmo. Ninguém, Tá, nem com abafador de ruído, você conseguia ficar dentro daquelas salas. A impressora era tão barulhenta que o pré-requisito, não, tem que chamar o cara que é surdo. É um negócio interessante. É a primeira vez que eu ouço falar isso. Eram impressoras de cinta de martelo. Então você tinha uma impressora de 132 colunas que girava uma cinta quando completava naquelas 132 colunas a cada letra ou cada número daquela linha, ele dava uma martelada na linha. Então era uma zoada ensurdecedora de 132 cintas de material de metal rodando, com um martelo batendo. Lá, o que era? Listão de saldos. Tipo, vamos lá, eu trabalhei em banco, da minha experiência. Ao longo desses 43 anos, vamos voltar um pouquinho. Tu entrou, 30 anos na área financeira. Tu entrou, teu pai ali, rapaz, você vai ser médico. Aí passou uma semana sem falar contigo. Ficou chateado achando que eu estava fugindo dos cursos mais difíceis. E a mãe apoiou? Não, minha mãe estava tranquila, ela não emitiu nenhuma opinião, não. Como era o nome da mãe? Eu nem perguntei o nome da mãezinha. Eidina. Né? Meu pai ainda é vivo, mas minha mãe já faleceu já. E aí quando eu comecei a explicar o que era trabalhar com computador paizinho, e tal, e aí ele foi... Paizinho, o futuro vai ser esse, pai. O futuro vai ser esse e tal, e aí ele foi aceitando, né? E o próprio resultado do vestibular, quando saiu a pontuação maior do que de medicina, aquela concorrência, todo mundo olhando, ele também foi se inteirar o que é isso, o que é que está todo mundo olhando, todo mundo caminhando nessa direção. Ele começou a enxergar, né? O cara, né? Com uma visão diferente, que eu acredito que tenha. Isso. E aí foi isso, né? Entrou na universidade, e na faculdade mesmo você já entrou no mercado de trabalho ou esperou terminar? Não. Era assim, naquela época só tinha a UFC que entravam 40 pessoas por ano, saíram 25. Então você tinha 25 profissionais para atender o mercado do Ceará inteiro. Então, quando você terminava o primeiro semestre, que você aprendia ali a programar e acesso a arquivos convencionais, banco de dados, você aprendia o básico. Quando você ia na direção da sala de aula, tinha um flanelógrafo do chão ao teto. Cheio de vagas. Cheio de vagas para você escolher para onde é que você queria ir. Né? Então, não existia praticamente nem estágio. No segundo semestre da faculdade eu já era contratado isso aí como em 82. 82. Você que está nos assistindo, deixa eu fazer um parênteses que isso aqui é boa. Não, porque não tem oportunidade. Não sei o que. Cara, existem sim oportunidades. O que está faltando são profissionais qualificados, pessoas que sabem fazer alguma coisa, tá? E também tem um estudo, que depois eu vou mandar o link para ti, Haroldo, que em 2025
Esse estudo é de 2022 que eu vou te mandar. Vai ter um déficit de mais de 1 milhão de vagas para a área de TI. Só aqui no Brasil, imagina no mundo inteiro. Então, em 82 já existia esse vácuo, né? Essa laguna a ser preenchida, né? Agora que todo mundo informatizado é que tem mesmo. Sim. Então, de repente você tem um filho, então você está buscando se colocar aí no mercado. Eu sempre aconselho, claro, você se identificar, porque tem os perfis, né? Mas a área de tecnologia, a área da informática, não tem mais volta. E só cresce a demanda de profissionais que tenham conhecimento. E Jonathan, um aluno, né, que a gente chama júnior, né, o programador júnior, na empresa que minha esposa trabalha lá, ele tem um núcleo de tecnologia, o cara ganha 5 mil reais já de cara. Tá aprendendo. Né? Então, é um mercado ainda aquecidíssimo. Então, naquela época, você não tinha estágio. Você, no segundo semestre da faculdade, você era contratado como programador, que seria o desenvolvedor hoje em dia. E você já saía dali para o mercado de trabalho, já tinha que se dividir, né? Já trabalhando 8 horas por dia, fazendo faculdade, estudando e te vira. Né? Qual foi a tua primeira oportunidade? Eu passei num concurso na UFC para programador. Né? Entrei como funcionário público federal, mas trabalhei algum tempo lá, acho que menos de 1 ano. E aí eu pedi demissão e fui para iniciativa privada. Fui trabalhar na Secrel, que na época era o maior birô de serviço da cidade. Secrel, né? Secrel. À tarde tem um convidado que é o seu Amândio. O seu Amândio, ele tem um escritório de contabilidade que é um dos mais antigos. Uhum. Cara, ele é inteligente, bem ativo. Ele tem 75 anos, é um senhor já. E o nome da empresa dele é Secran. Aí eu sou amante de Secran, porque na época tinha a Secrel. Secrel começou como um escritório de contabilidade, depois virou um birô de serviço na década de 80. E aí eu fui trabalhar lá, foi a minha primeira experiência. Naquele momento minha família me taxou de louco, né? Porque funcionário público federal concursado pedi demissão para trabalhar na iniciativa privada. Esse é doido. E aí eu porque disse, era o contrário, era todo mundo querendo entrar. Eu disse, não quero ser, nenhum demérito a ninguém, mas assim, eu não quero, naquela época eu olhei e disse, eu não quero ser funcionário público, ponto. Eu quero trabalhar na iniciativa privada. Haroldo, eu não perguntei uma informação importante, mas cara, por que tu escolheu isso? Algum amigo? Tu viu alguma coisa na TV ou leu alguma coisa? Na época trabalhar em empresa privada? Não, de procurar esse ramo, de tentar entrar para estudar isso. Eu ouvi falar ali numa reportagem num jornal e conversei com um amigo que estava decidido a fazer computação e sempre falava de computação, e eu sempre ali com mecânica e tal. Eu disse, peraí, vem cá, me explica direito essa história aqui. O que é isso? Aí conversei com ele, Ayrton, fomos até da mesma turma na faculdade. Legal. E ele fez um concurso, foi por Serpro, e até eu perdi o contato com ele, mas foi o colega da faculdade, o Carlos Alberto, um outro amigo também, que foram pessoas que estavam bem decididas para a área de computação, e eu conversei com ele, disse, rapaz, eu vou para aí também. E acabei entrando nesse ramo. Aí tu foi para Secrel. Secrel, na época, era o maior birô de serviço do Nordeste. Né? Eles tinham sistemas nessa área de contabilidade, folha de pagamento, cobrança, e eles tinham sistemas bancários, né? Que era um sistema, na época, que muitos bancos no Brasil usavam. Eles tinham um sistema de caderneta de poupança e tinham um sistema que era o de financiamento imobiliário, que era o antigo SFH, Sistema Financeiro de Habitação. E eu fui para trabalhar nesse sistema financeiro de habitação. É uma empresa cearense, a Secrel? Secrel Depois a Secrel se dividiu, né? Ficou, agora já mais recentemente, né? A Roche Web, que é uma empresa mais de infraestrutura, de hospedagem. A Secrel ficou mais na parte de automação comercial e continua existindo ainda até hoje a Secrel Bancos, que ainda tem alguns sistemas para a área financeira. Eu trabalhei nesse sistema, que era um sistema de altíssima complexidade, o financiamento imobiliário, que naquela época
mudava a moeda, mudava a regra. Então você entrava. Então era um sistema bem complexo, né? Devia ter muita gente nessa Secrel, viu? Muitos funcionários. Tinha. Fantástico. Tudo Uma bem, escola, um aprendizado formidável. E aliou, assim, essa paixão que eu tinha, né, da área de computação e a área de economia, de finanças. E aí eu conseguia, trabalhando em sistemas financeiros, aliar essas duas coisas. Eu gostava muito de economia, né? Eu cheguei a fazer um curso de economia até. Eu ia fazer computação e ia tocando devagarzinho o curso de economia. Só que chegou um momento em que eu digo, não, se eu fizer um MBA em finanças, eu termino mais rápido, porque eu só ia terminar o curso de economia. Aí tranquei o curso de economia e fazer MBA em finanças. Que eu gostava, aliás, ainda gosto hoje, até hoje. A gente até hoje tem na nossa empresa sistemas ligados à área financeira, para falar um pouquinho deles. E a gente, eu gosto do sistema financeiro, né? Inclusive desse sistema mais moderno, banco digital, IPs. A gente tem sistemas para isso, tem clientes em Fortaleza, clientes em São Paulo, tem SCD, tem IP, que são clientes nossos. A gente tem um sistema completo para um banco digital, completo, com tudo que você pensar e imaginar. Quer dizer, se o cara quiser montar uma fintech, pode contratar a tua empresa para gerenciar aí todos os processos. A gente montou um banco digital aqui em Fortaleza, já montou 2, um deles se transferiu para São Paulo, né, que é a Cartus SCD, hoje ele é uma SCD, está lá em São Paulo, ainda é nosso cliente até hoje. De vez em quando eu vou a São Paulo para reuniões com eles. Como é o nome, Ricardo, daquele que a gente conversou aqui, cara? Mentory Bank. Mentory Bank. Eu conheço o pessoal da Mentory Bank, conheço com o nome dele, lembra? É o diretor. O Wanderson, o fundador. Muito legal a história dele e a empresa. A gente montou a ABS Cash. Legal. A ABS Cash é tecnologia caso nossa. De sucesso, né? A gente montou, treinou a equipe dele, fez a transferência de tecnologia, porque o projeto dele era ter uma TI própria, né? Então a gente funcionou como um acelerador. A gente montou o banco digital, treinou a equipe dele, transferiu a tecnologia e ele anda sozinho hoje em dia, né? Hoje em dia. Né? Mas isso aí já é lá na frente. Eu quero saber lá atrás. Vamos voltar lá para trás. Na Secrel lá, tu aprendeu pra caramba. É porque, sabe por que é importante? Uhum. O cara hoje já quer entrar na empresa querendo ser o diretor. O cara quer botar um negócio de não, 3 meses tá errado, não tá dando certo. Olha aí, hein, Haroldo? Não é assim não. Não é assim não. Ei, Ricardo. Tem uma característica na nossa área, na área de computação, que é a resiliência, né? Se você não for resiliente, você não aguenta não. Paciência, meu jovem. Paciência e aguentar. E a casca? A casca grossa. Tem que ter a casca grossa para aguentar. Eu de lá, eu fui trabalhando em várias empresas financeiras, trabalhei no BMC. O BMC ainda quando era Banco Mercantil do Ceará. Depois, quando ele se expandiu para o país inteiro, ele tirou o do Ceará, virou Banco Mercantil de Crédito, depois virou Banco BMC e aí foi definitivo para São Paulo. Trabalhei no BMC, no BEC. Essa evolução do sistema financeiro é bem interessante, né? Também são coisas... Eu gosto, às vezes, quando você começa a conversar com jovens que não... Essa turma que já nasceu conectada na internet, que às vezes não consegue imaginar o mundo antes disso. Uhum. Então, eu costumo contar para o pessoal, tu sabe como funcionava um banco antigamente? Primeira coisa, tu só podia fazer a operação na agência onde estava a tua conta. Então você tinha aquele arquivo, né, que tinha os cartões de autógrafo, né, e você tinha o listão. Né? Então o que acontecia? Você, por exemplo, dava um cheque para mim. Eu lembro que tinha umas gavetas assim, o cara pegava. Eu ia na agência onde você tinha conta. Né? Aí o caixa pegava aquele cheque, ia lá na gaveta para procurar a assinatura do ídolo, conferir as 2 assinaturas, dar um visto aqui, vizinho a assinatura. Aí ia no listão. Mas, cara, isso não tava lá, isso o não saldo, é tão muito antigo. Década de 90. Não, mas em 2000 eu lembro, o Bradesco ainda tinha isso aí, bicho.
Então Não ia é lá muito no antigo listão, não, né, Ricardo? Assim, antigão. ia lá no listão. Era dinossauro. Porque aí você né? perguntou para que essas Pré-histórico. impressoras, ó, pro listão. Ele ia lá no listão, e Ítalo tá aqui, o saldo 2.000, ele anotava de caneta. Deu um cheque de 1.000. Certo? Botava aqui menos 1.000. Pegava esse cheque, autenticava numa máquina autenticadora que não era um computador, era um Seleconta que simplesmente autenticava aquele cheque e enfiava no escaninho aqui. Nesses escaninhos ficavam as contas de telefone, de água, de luz, os boletos bancários que você pagava, tudo nos escaninhos separados, os cheques. Né? E toda essa documentação ela subia para os centros de compensação noturna. À noite, é de um dia para o outro. Quando chegava ali 18 horas, o pessoal começava a digitar aquilo. Né? Aquilo ali era processado à noite, gerado um listão atualizado que voltava para a agência. Uhum. Então, eu peguei exatamente esse momento da automação bancária. Quando você foi para uma agência bancária e você tirou tudo isso, colocou os terminais de caixa interligados, colocou a antessala de autoatendimento. Eu me lembro no BEC, esse processo de automação, você chegava numa agência que tinha 50 caixas, você botava uma antessala de autoatendimento, ficava com 5 caixas. A gente foi lá de 60 para 100 agências sem contratar ninguém. Só remanejando o pessoal. Então, você fazia automação, expansão da automação. Né? O passo depois disso foi quando você virou empregado gratuito do banco. Né? O caixa era mão de obra cara. Eu botei a internet para você, você passou a pagar suas contas, fazer todas as operações do Agora, caixa. né? Agora. Sem eu te pagar. Não, isso é da década de 90 também. Na década de 90... Não, na década de 90, mas tinha era as Pague Menos, não era não? Não, já. A gente colocou no ar o BEC. No BEC, a gente foi o segundo banco no país a ter internet banking. A gente botou em 92 no ar. Você passou a, pela internet, fazer as operações que o caixa fazia, de graça, sem a gente pagar nada. Né? Tinha um mão de obra cara, que era o caixa. E você ficou muito feliz de fazer isso. Mas bem restrito, né? Muito restrito. Mas foi avançando. Empresas. Depois a gente saiu da internet e veio pro celular, né? Agora você clica aqui, paga e resolve tudo. Cara, mas isso aí que tu tá falando, eu fico pensando, Haroldo. Não, tudo bem. Eu fico pensando que eram só instituições gigantes, né, cara? Tecnologia dessa, indústrias, empresas como a Coelce na época, empresas como bancos, que tinham muitos clientes, né? E tinha muito orçamento, né? O orçamento das tinha instituições dinheiro, né? financeiras. Tinha dinheiro para investir, né? Para investir em tecnologia era monumental. Né? Tanto que eu tomei um susto, assim, quando eu, por volta do ano 2000, que eu, depois de mais de 20 anos em instituições financeiras, que eu entrei na indústria, eu olhei e tomei um susto. Eu digo, poxa vida, como é que é tanta coisa manual, tanta coisa braçal aqui, que você sai com aquela cultura de instituição financeira, de já tudo digitalizando tudo, né? E você olhava, você ficava impressionado. Você chegava nas empresas, assim, aquela ruma de papel, aquela ruma de gente digitando, o que é isso aqui? Tem alguma coisa errada. Não, e o cara que é empreendedor, não, o cara que é... Que bom, né? Que bom, porque tem muita coisa aqui para mim mostrar para eles. Dúvida, Qualquer coisa que eu fizer é novidade. Haroldo, aí tu ficou em instituições assim até que época? E qual foi a tua primeira experiência e por que você migrou para ter o teu próprio negócio? Bom, assim, eu tinha vontade de ter o meu negócio há mais de 20 anos, 30 anos. Eu queria ter meu negócio. Né? E eu fui esperando o momento certo para fazer, né? E aí eu fui montando uma reserva, né? Porque também quando você vai montar uma empresa, você não pensa que amanhã você vai ganhar dinheiro, não. Tem a questão de persistência, né? Você persistir, e você precisa ter uma reserva para se segurar nesse momento. Às vezes o cliente, o teu primeiro cliente, dependendo do negócio da empresa, demora 1 ano, viu? 6 meses é só de conversa, reuniões, ou não é assim? É mais, às vezes é mais. Às vezes você vai, por exemplo, a gente focou em desenvolvimento de produtos focados em produtos
para automação de processo, né? São duas áreas, uma que eu comentei que é a financeira, né? E uma outra área que é uma área de inteligência de documentos fiscais e automação de processo logístico. Isso aí é 2 anos de desenvolvimento de produto. Você vai formando uma carteira de clientes. Daqui que essa carteira banque o seu investimento e a equipe que está alocada é muito tempo. É muito tempo de investimento no produto. Lembra que eu te falei do cowork? Sim. Demorou 3 meses o primeiro cliente, Marcos. E ainda foi uma permuta. Então, tu já pensou se eu tivesse desistido ali nos primeiros 6 meses, né? O empreendedorismo, ele exige essa resiliência, essa persistência, essa determinação, né? São muito poucos casos assim que você vê que o cara descobriu uma coisa e monetizou isso logo em seguida. É um longo processo. Você pode imaginar, até por exemplo, o YouTube. Quantos anos o YouTube ficou dando prejuízo? Né? Até que o Google comprou, trazendo o esquema de monetização e conseguiu rentabilizar o YouTube. Mas acho que o YouTube ficou o quê? 5, 10 anos? Sem dar receita, dando prejuízo. Então, são, às vezes... Estudando uma maneira de trazer, né, uma monetização para a ideia, né? Então, você, às vezes, convencer da ideia também. Às vezes, você tem um produto que tem um longo processo de convencimento. Quando você chega para o empresário e diz, isso aqui vai sumir tudo que é de papel aqui. Eu vou capturar um arquivo digital aqui, esse arquivo digital, a pessoa vai dar uma confirmação, isso aqui vai estar dentro do teu sistema, vai movimentar o teu estoque, vai gerar um compromisso a pagar, vai fazer o registro fiscal, vai fazer a contabilização disso. Ele fica só olhando assim. Fica olhando e diz, espera aí, e a autorização de pagamento? Cadê o visto que eu dou aqui no visto? Então, é uma coisa complicada. Um por um, né? Eu até uma vez brincando com um empresário, que ele disse que ele... Porque a gente acaba se envolvendo também no desenho do processo. Claro. Então, ele autorizou a ordem de compra e chegava lá na frente, ele autorizava o pagamento. Eu digo que isso é desnecessário. Porque o empresário reclamando que tinha trabalho demais, passava o tempo todo autorizando. Eu digo, olha, segunda que é desnecessário. Eu disse, por quê? O senhor é caloteiro? Eu disse, claro que não. Se o senhor autorizou comprar, está subentendido que o senhor autorizou pagar. Na hora que o senhor autoriza a compra e diz que o pagamento está lá no pedido de compra, simples assim. Vai acontecer daqui a 30 dias, está autorizado a pagar. Simples assim. O senhor não vai dar calote? Vai? Não. Então pronto. Mas ele não, ele autorizava todos os pedidos, autorizava todos os pagamentos. É desnecessário. Então, só que você convencer, às vezes, o empresário de uma automação de um processo, da digitalização, uma coisa assim, vai diminuir o trabalho dele. Mas tem um processo de convencimento. E às vezes o cara fica amarrado a paradigmas, né? Paradigmas. A gente está... Até tu mostrar para ele outro caminho, né? Ele fica preso Ou ao que você ele mostrar tem. um case de sucesso. De algum lugar onde aquilo funcionou, em que não teve fraude, que é seguro. O resultado da coisa funcionando. Tá ali, tá funcionando. Vamos visitar aquela empresa ali comigo. E aí você consegue. Não sendo concorrente, né? Você consegue levar para visitar. Claro. Aí, Haroldo, eu quero saber aí no momento, aquela história do frio na barriga, não, vou sair aqui, já montei minha reserva, vou botar meu negócio. Que ano foi isso? Como foi? 2009. 2009. Eu fui trabalhar em 2004, eu saí da área financeira, né, depois desse tempo todo. Em 2004, o Geraldo Luciano, que estava conduzindo o processo de abertura de capital da M. Dias Branco, me convidou para fazer parte da equipe que foi para lá para conduzir o processo que eles chamam IPO, né, que é a oferta pública inicial de ações. E o Geraldo Luciano, que era braço direito do seu Ivens, conduzia uma equipe que tinha uma pessoa responsável por relações com investidores, uma na área tributária, uma na área contábil, jurídica, e eu fiquei com a parte de tecnologia e processos. Ele me convidou porque ele já me conhecia da área de tecnologia, ele foi diretor do BEC, e também o meu mestrado na época tinha sido na área de governança com esse foco, né, de IPO, M&A, não foi por acaso, né? Então ele já conhecia, me chamou. Eu trabalhei lá durante 5 anos. Experiência e preparo.
Trabalhei durante 5 anos nesse processo. Quando encerrou a abertura de capital, aí eu saí. Demorou quanto tempo? Foram 5 anos, foram 5 anos, Tempão, assim, né? a preparação da empresa, depois a abertura de capital e depois o que eles chamam é o follow-on, que eles chamam, porque a empresa teria que ter pelo menos 25% do capital na B3. Então foi vendido 16, depois vendido 9, né, para inteirar os 25. Então tinha todo um circuito tinha a fase preparatória, mudar toda a tecnologia, mudar processo, documentar tudo isso. Experiência gigante, né, Haroldo? Trabalheira danada, filho. Muito trabalho. É muito trabalho mesmo. Mas aí, esse aí é CLT? Era CLT? Era. Tu foi contratado? Fui contratado como diretor de tecnologia. E aí, quando eu saí de lá, eu coloquei meu negócio. Que ano isso? 2010. 2010. Estamos falando 14 anos agora, né? Então, em fevereiro de 2010, janeiro de 2010, né? Aí eu comecei a trabalhar exatamente, como eu te disse, que eu vinha de uma área... Não, mas espera aí que a data não bateu. Em 2004, tu entrou nesse negócio do... 2004 para 2005, foi ali na virada do ano. Saí em 2010. 2009 para 2010. Entendi. Foram então 5 ficou anos. de 2004 a 2010 para fazer esse projeto andar, né? Andar. E Girou, com sucesso. Sucesso, andou, abriu capital. Passei ao longo desse período também. Não foi só a abertura de capital, né? Foi quando M. Dias Branco começou o processo de expansão, adquiriu a Adria Elizabeth em São Paulo, a Adria Elizabeth Basilar em São Paulo. Desculpa, foi a Adria Elizabeth Basilar em São Paulo e Isabela no Rio Grande do Sul. Ele saiu adquirindo empresas ao redor do Brasil e a gente saía para fazer a integração dessas empresas, né, com o grupo. Né? Eu fui lá, né, no almoço, naquela ali perto da Praia do Futuro, na indústria. Ali é a indústria de manteiga, gordura, né? De gordura, margarina. Margarina E gordura vegetal. Rapaz, eu fiquei impressionado, cara, com os quadros, várias indústrias, né? Não é empresas, indústrias, várias. Eles adquiriram mais. Depois que eu saí de lá, eu participei dessas 4, participei da integração, inclusive de sistema, de processo. E depois adquiriram mais, né? Vitarella. Interessantíssimo. E outro, Pelagem, nível de Estrela, o nível de Lúcia. Organização, limpeza, padronização das coisas, né? Incrível, né, cara? Incrível. Acho que hoje é a maior indústria de massa e biscoito do Brasil já, né? E daqui, né? Oriundo daqui. Daqui de casa. Cara, e aí como foi essa primeira experiência em 2010? Foi com sócio, foi sozinho? Eu comecei só, né, dividindo 2 áreas. Tinha uma área de consultoria, que era o que eu fazia pessoalmente, e comecei a desenvolver um sistema que foi o NFE Master, que é um sistema de inteligência em documentos fiscais, que a gente captura tudo que é de arquivo digital referente às compras da empresa e integra com o RP. Depois vou falar com mais detalhes. Era uma das coisas, como eu disse, eu saí da área financeira, que era uma área muito de processos muito digitais, muito automatizados, e vi muito processo manual. Eu vi a gente pegar aqui uma nota fiscal e ficar digitando aqui código, as informações do fornecedor, código de produto, quantidade. E às vezes quando você está na área alimentícia ou você está na área de saúde, você ainda tem que digitar lote e validade. Uma empresa de saúde, ela não compra 4 caixas de Tilenol. Ela vem 2 caixas de Tilenol do lote tal, válido até tal data, mais uma caixa de Tilenol do lote tal, válido até tal data, uma caixa de Tilenol. Quer dizer, tudo isso são informações que têm que ser digitadas para entrar no sistema. E aí eu olhei naquela época, foi quando logo depois do processo da nota fiscal eletrônica começar, né, eu olhei e disse, olha, isso aqui dá para você capturar esse documento eletrônico e fazer a integração total com o sistema e eliminar. Porque quando eu elimino a digitação, que eu pego a informação dentro de um arquivo XML, um arquivo digital, e atualizo o RP, eu elimino a digitação, eu elimino o erro
e eu elimino as atividades subsequentes. Ou seja, eu não preciso mais uma pessoa fazer conciliação de estoque, conciliação de impostos, conciliação contábil, não precisa fazer nada disso. Isso foi uma percepção que tu teve. Isso. Você teve essa percepção que... E aí nós fomos desenvolver esse produto na empresa. Pois é, tu teve essa percepção que dava para automatizar muita coisa. Sim. A empresa já começou com qual nome? Com o que tem hoje? Ou é... Na verdade, a gente começou, era HM Inovação e Tecnologia, né? E aí depois a gente, graças ao nosso gerente de marketing, a gente fez um rebranding, né? Mudou para HMIT Tecnologia. Esse foi recente, né? Uhum. Que, aliás, na trajetória da empresa... Ganhei assim, aqui um presente, né? Aqui, ó. Você que está assistindo, tá? Eu vou botar o site, botar a rede social, tudo aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Até agora, a gente escutou aí as experiências, né, do Haroldo. Se quiser falar com ele também, claro, né? Mas a empresa, né, era HM, aí agora teve essa repaginada, né? Ficou muito bom, parabéns. Quando chegou lá, né, que aí ela veio conversar com a gente e disse, olha, é o seguinte, quando eu ponho HM no Google, aparece HM Lanche, HM Pastel, HM Engenharia, HM... Depois de umas 4 páginas vem aparecer vocês. Né? E o HMIT é um nome que vem do e-mail da gente, que era HMIT. Né? O HMIT não tem. Quando você paga HMIT, vem só vocês. Ela conseguiu te convencer, né? Eu olhei. Os meus sócios, hoje eu tenho sócio, né? Na época não tinha. Eu comecei só, não tinha sócio. Meus sócios todos torceram o nariz. HMIT, achou esquisito. Mas o que acontece? Como eu andava mais na rua, na parte de consultoria, o pessoal mais interno no desenvolvimento de sistema, todo canto que eu chegava, que eu botava meu e-mail, haroldo.menezes@hmit.com.br, o pessoal dizia HMIT. Aí eu corrigia, não é HMIT, é HMIT. Aí eu corrigi e parei de corrigir. Então, quando ela falou HMIT, eu ri porque eu já escutava esse nome. Foi uma sacada que ela alinhou contigo, né? E o pessoal não ouvia. Então todo mundo achou esquisito. Não, legal. E tu todo dia dando o teu e-mail. A voz do povo é a voz de Deus, né? Todo mundo dizia HMIT e eu corrigia. Eu corrigi um tempo, eu parei. O cara falou HMIT, ouvia e continuava. Quando ela falou HMIT, aí bateu com o que o pessoal estava falando. Muito bem, parabéns, Ciane. Ficou muito bom. E fácil e limpo, tá ótimo. E complementa com tecnologia. Já mostra por que veio. Né? Hoje nós somos 2 empresas. Tem a HMIT Tecnologia e a HMIT Finanças. A HMIT Finanças ela é focada exatamente no banco digital. IP, SCD, operação de crédito. Né? E a HMIT? HMIT Tecnologia e a HMIT Finanças. Finanças, né? Haroldo, e aí você iniciou a empresa, quais foram as maiores dificuldades? Porque você vem de uma longa trajetória recebendo salário, horário para chegar, horário para sair. Comprador de tecnologia, né? E aí, de repente, eu mudei do lado do balcão para o vendedor de tecnologia. Assim, o que aconteceu? Nossa empresa andou durante praticamente até o ano passado, a gente caminhava por indicação. Ou seja, a gente não tinha nenhuma ação de marketing, não tinha nada para se mostrar. A gente ia lá, implementava um NF Master na empresa, fazia a automação dos processos, da parte de inteligência logística ali do supply chain. E aí, esse empresário indicava para outro, a gente ia andando. Até que no momento a gente olhou e disse assim, olha, é bacana isso aí, só que é devagar, né? É um processo lento. E aí a gente trouxe um time para ajudar a gente, para a gente poder avançar com maior velocidade e começar a mostrar cara no mercado, né? Muito bem. Até a Tice, nosso gerente de marketing, diz, eu vou lhe tirar do casulo. Muito bem, Tô aqui, tu vai ficar dela. É isso aí, cara. Isso é bom. Vamos mostrar cara. Isso é bom você falar a sua percepção, porque muitas pessoas ainda acreditam que, não, eu vou nesse caminho que tá bom. Só que ele fala assim porque ele não viu o outro lado, né? O outro lado de você estar bem posicionado no Google, ter uma presença digital bacana assim, e profissional. Às vezes a gente fala assim, de empresários que são muito arrojados, às vezes o cara lança um produto que quando você vai ver nem existe, né? Só o gogó. É só a ideia. E aí o cara tem a ideia e sai correndo PowerPoint, atrás. É só o PowerPoint. O PowerPoint sai correndo atrás. A gente já cometeu um erro que foi o contrário. A gente foi muito conservador, né?
né? A gente desenvolveu para... aprontou tudo. Eu tinha aquela coisa do comprador de tecnologia, vamos dizer, do outro lado do balcão, de não aceitar hipótese nenhuma o cara que ia vender PowerPoint, né? Vender gogó, não quero ver funcionando. Então eu tinha muito de até a entrega, né? Até a e entrega. vai até o fim, até entregar e ver funcionando. Então, ainda hoje a gente ainda guarda isso com a gente, né? A gente não vende o que não existe. A gente vende, eu posso até te vender uma ideia, mas vou dizer, isso aqui é uma ideia. Você quer ser cobaia? Você quer ser cobaia nisso aqui? Mas isso é aqui? muito bom. Lembra da confiança? É. Mas o que acontece? Assim, se você for olhar o produto da gente, esse produto de... hoje tem concorrentes no mercado, tá? Mas assim, a gente passou praticamente 5 anos sozinho no mercado. Ninguém tinha nada parecido com isso. E a gente não fez o barulho, talvez na época que devesse. Mas tudo no seu tempo, né? Acho que tudo no seu tempo. Talvez se a gente tivesse feito um barulho lá atrás, talvez nem esses concorrentes tivessem surgido, né? Talvez a gente tenha uma presença maior. A gente tem uma presença muito forte no Ceará, boa no Nordeste e pequena Brasil afora. A gente está em todos os estados do país, mas saiu do nosso terreiro aqui, né, da nossa terrinha, a gente tem uma presença mais tímida, que a gente vai avançar agora, né? A gente está montando parcerias em São Paulo, no Rio, Minas, para alavancar mais forte. Né? E aí a gente tem algumas vantagens por ter partido, né? 5 anos antes de todo mundo. Eu vejo quando os concorrentes da gente anunciam uma coisa, a gente já tem isso há muito tempo, a gente já está fazendo outra. Né? Só para te dar uma ideia, a gente fez agora a integração de produtos entre as duas empresas. Então, por exemplo, você vê o NFE Master, eu tenho a captura digital de tudo que a empresa compra. Né? E aí eu tenho um portal do fornecedor, onde quem fornece para a empresa está vendo a situação também. O caminhão está transitando, foi recebida a mercadoria, foi gerado um ponto a pagar. Foi o que a gente fez agora. A gente fez agora a integração desses dois produtos. O fornecedor pode olhar aqui para a empresa onde o produto dele já está entregue e confirmado o recebimento e dizer assim, eu quero antecipar. Depois você comprou, você vendeu, né, para receber com 30, 60, 90, ele aperta um botão aqui, quero antecipar. Eu vou lá na empresa de finanças, vou a fundos de direito creditório, antecipo, acredito dinheiro na tua conta. Em tempo real. Com desconto. Com desconto. Aí o desconto, a receita é lá do fundo, né, do desconto. Então, você implementa a gente tem... Bom para os dois. A gente tem a primeira operação de antecipação de recebíveis com risco sacado 100% digital. Muito bem. Ninguém toca o dedo nesse produto. Ele é só web service, só tecnologia conversando, fornecedor, empresa, NFE Master, fundos, bancos, toda essa operação conversando em tempo real, 100% seguro, digital. Muito bom. Parabéns, Haroldo. É um diferencial e que eu acho que poucas empresas têm isso, essa solução. Não tem. Pelo menos que eu saiba. Do jeito que está colocado, é o primeiro no país. Né? Haroldo, é muito importante agora eu saber quem é o cliente hoje da H-Meet. Bom, a gente tá nessa área de inteligência de documentos fiscais, a gente está muito forte no ramo indústria, indústria de transformação, no ramo de saúde, né, e distribuição. Por exemplo, Ramo de saúde, hospitais? Hospitais, planos de saúde, né? Aqui a Apivida é cliente nosso, no país inteiro. Então são grandes empresas. Todos os tamanhos, na verdade, assim, de média para grande empresa. A gente tá trabalhando desde o começo do ano para lançar uma versão, vamos dizer assim, light do NFE Master focado em pequenas empresas. Né? Mas isso aqui está no forno ainda. Hoje é média e grande empresa. Legal, legal. A Apivida tem 950 CNPJs. É mesmo, cara? Padre Cícero, Autopeças Padre Cícero é cliente nosso também, tem 30 CNPJs já espalhados. Quer dizer que a Apivida tem quase 1000 CNPJs. CNPJs. Aff, Maria. Ele saiu comprando muitas empresas no Brasil, né? Vários grupos. Né? Além da expansão orgânica, teve a aquisição de outras empresas também. E tem Unimed, Fortaleza também é nosso cliente, na área hospitalar. Tem muitos
Tem muitos. Hoje são 2.800 CNPJ monitorados pela NF. A empresa que não tem um sistema e quer implementar uma novidade, também existe essa possibilidade? Quem não tem um sistema de gestão. Ele não tem nada. Ele quer te contratar para desenvolver uma ideia personalizada. Tem algumas coisas. A gente conversa muito com empresas sobre isso, tá? Mas, assim, tendo alguma coisa pronta, já estabilizada, já tem muita coisa pronta, melhor, né, cara? É melhor. Você tem para a indústria, para a distribuição, né? A gente tem um RP completo para a área financeira. Hoje não existe se você parar para pensar, né, Haroldo? Toda empresa tem aquela sistemática padrão, né? É muito pouco provável. Às vezes, algum sistema específico para integrar com alguma coisa dela, né? A gente tem feito alguns sistemas desses também. São projetos específicos para integrar com o que a empresa tem. A gente tem um cliente no ramo de transporte que é o que acontece? As empresas, elas estão aqui emitindo notas fiscais e contratando, por exemplo, a tua transportadora. Certo? Então, o que você tem que fazer? De manhã sai os caminhãozinhos pequenos para fazer as coletas, traz para o teu centro de triagem, que vão ser roteirizados para caminhões de maior porte, que vão partir para o país inteiro. Né? Então, o que acontece? Quando essas empresas aqui emitem as notas em que você é o transportador, esse autômatozinho da gente, ele entende, opa, tem uma empresa ali emitindo uma nota, está dizendo que eu sou transportador. Ele já captura todas essas notas. Então, enquanto os caminhões estão na rua fazendo a coleta, ele já entregou essa informação para um roteirizador que já fez o assinalamento. Quem é do ramo aí está entendendo, né? Já fez o assinalamento para os caminhões onde vai fazer a baldeação, que eles já vão sair. Por exemplo, aqui no Ceará, vamos supor, você tem várias indústrias emitindo nota, né? E de produto que vai para Minas, vai para Goiás, vai para o Mato Grosso. Então, ele captura todas essas notas aqui. E aí, quando chega lá, desses caminhões pequenos, a coleta, ele chega num centro de triagem e vão para os caminhões grandes. Aí vai um caminhão grande para Minas, um para Goiás, um para Mato Grosso. Aí ele pega isso aqui, ele já tira do caminhão pequeno, já botando nos caminhões grandes. Essa logística aí tu já passou aí, destrinchou indo e voltando, né? Já é uma solução. Então, a gente tem soluções para todo tipo de empresa ligado a esse processo. A gente está muito ligado ao processo supply chain. Né, de aquisição. Como eu falei, você que está aqui conosco, né, aqui na descrição desse vídeo tem os sites, as redes sociais, todos os contatos para você entrar em contato com a empresa aí do Haroldo e ver trocar uma ideia, ver uma solução, né, Haroldo? Chegou no momento aqui, cara, que eu quero te dar um presente aqui da nossa empresa pela sua participação, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Abre aí, pode abrir. Quando eu for visitar lá, quando eu for lá visitar lá o seu jardim lá. Vamos visitar. Aí eu quero ver essa caneta na sua mesa, um planner também, para você anotar aí. Bacana. E sair boas ideias. Legal. Eu estou aguardando sua visita, viu? Assim, nosso em comum que a gente gosta de plantas, né? De jardins, muito legal. A gente tem uma empresa lá bem... Onde é que fica, Haroldo, o endereço? A gente fica na Coronel Alves Teixeira 2090, a esquina com o Visconde Mauá. Ali fica 3 quadras da Praça da Imprensa, ali na direção da Assembleia. Uhum. É um quarteirão bem atípico de Fortaleza, que tem aquelas casa recua, aquelas bonito, casas né, recuadas, cara? pronto. Bonito Mas ali, eu acho virou legal. Um grande jardim ali na frente. A gente gosta muito de planta, né? A gente tem várias iniciativas nesse sentido tanto de arborizar aquilo ali, como a gente usa o teto da empresa inteira de painel solar, de energia renovável, reciclagem de materiais. A gente tem uma preocupação com isso também, de ser sustentável. Muito bom, tem que ser. E é desde sempre, não é de moda, não é desde sempre. A empresa começou assim, né? Mas é legal, estou aguardando sua visita lá. Vai ser feita. Haroldo, para concluir nosso bate-papo, que foi muito interessante, queria que você compartilhasse o momento, né? Quais são as dificuldades do momento que você está sentindo, de mão de obra, né?
apesar de que o seu ramo é um segmento muito bom, está em alta, né? Mas sempre tem dificuldades, não existe, não existe conto de fadas, né? E para quem está nos assistindo também, que está de repente passando por alguma dificuldade, às vezes financeira, às vezes de gestão, de processos, de pessoal, né? Fala aí como é que você faz para superar isso aí com essa sua tranquilidade. Que eu tenho certeza que tem momentos que o olho arregala. Todos passam por isso. Assim, eu acho que é uma característica do empresário no Brasil, principalmente, né, essa questão da resiliência. Né? A gente tem um país que ele atravessa seus altos e baixos, né, com muita frequência. Né? A gente não tem um caminho leve, é sempre um caminho tortuoso. Né? A gente, ora a economia está bombando, no dia seguinte começa uma crise. 4 anos para trocar de presidente passa ligeiro demais. Então você observa, tem hora que você está olhando agora com muita atenção, uma expectativa de aumento de tributação muito forte, que eu não sei ainda qual vai ser o impacto nas empresas médias, grandes, qual vai ser o impacto na nossa própria empresa, que é uma empresa pequena. Então a gente fica olhando, mas a gente tem que persistir. Eu não vou desistir, nem do Ceará, nem do Brasil, nem da minha empresa. Eu não vou desistir, eu vou continuar persistindo. A gente atravessou momentos de dificuldade na empresa. O pior momento já passou, né, do negócio. A pandemia, né? Foi um momento muito difícil. Né? No momento da pandemia, em que você trancou todo mundo em casa, o faturamento de consultoria foi a 0. Né? Então, a gente tinha 2 áreas de produto, tecnologia e finanças, mas a consultoria não faturava, você não visitava ninguém. É verdade. O tipo de consultoria que a gente trabalha não é uma consultoria à distância remota, é uma consultoria local. Né? Você precisa das reuniões, das discussões presenciais. Então, foi um momento difícil, mas eu vou persistir. E não só esse, né? Aquele momento de não ter o cliente, de demorar a fazer os primeiros. Esse momento aí já passou, a né? confiança do mercado. Então, a gente passa por momentos difíceis, mas a gente tem uma visão lá na frente de que... O que é o principal para você? O processo, a parte, né, de você criar aquele projeto da empresa primeiro, antes de iniciar. O que é para ti hoje o principal aspecto de qualquer negócio? Eu acho assim, uma das coisas mais importantes que eu acho é uma visão de futuro. Né? Eu até costumo colocar como exemplo, a gente acha que Alice no País das Maravilhas é um livro infantil, né? Quando na verdade não é. Ele é um livro de filosofia e de gestão. Né? Lewis Carroll é um dos maiores matemáticos e filósofos da Grã-Bretanha, que foi quem escreveu. E tem uma passagem desse livro em que a Alice vem caminhando numa estrada e tem uma bifurcação e em cima da árvore tem um gato Cherish. E aí ela pergunta para o gato qual o caminho que ela deve seguir. E o gato disse, para onde é que você vai? Ela disse, tanto faz. Disse, então pega qualquer caminho. Então, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho não importa. Então, eu acho que é o ponto base de qualquer iniciativa empresarial, até um ponto base da sua vida pessoal também, é onde é que eu quero chegar. Né? Qual é a sua visão de futuro? Onde eu quero chegar? A partir daí é que você pode começar a desenvolver estratégias, os caminhos que você vai chegar para atingir aquela visão. Eu acho o ponto fundamental do empresário, do empreendedor, onde é que você quer chegar? Qual a sua visão de futuro? Muito bem, muito bem, muito bem. Meu amigo, muito obrigado, Haroldo Menezes. Eu que agradeço. Muito bom o nosso papo. O tempo passa rápido. A gente nem percebe. Tinha muita coisa para a gente. Eu ia perguntar se tu não já pensou em ir para os Estados Unidos, ir para São Paulo, porque é onde as coisas acontecem de fato, né? Por que tu tava lendo esse livro do Milley?
Tem muita coisa. Tinha muita coisa, acho que vai ficar para o segundo momento. Tem muita coisa. Eu tenho muita curiosidade, assim, como eu te falei lá eu tenho o lado das finanças, né, da economia, que eu gosto muito de estar lendo. Não só a área de computação, mas a área de economia também. E aí eu tenho muita curiosidade, né, de entender como é que funciona a cabeça do libertário. Ele é profissional da economia, tu sabe, né? Ele é a linha do pensamento econômico do libertário. Né? Ele é economista. E aí eu tenho essa curiosidade de entender o pensamento libertário. Né? A gente entende conhece um pouco do pensamento social-democrata, socialista, marxista, o pensamento conservador, o liberal, mas assim, o libertário, eu tenho uma curiosidade assim, de entender exatamente como funciona a cabeça. Né? E aí tinha um filósofo que dizia, eu tenho mais dúvidas nessas áreas, e eu fico procurando aprender o tempo todo, em que ele dizia o seguinte: procure conversar com pessoas que têm as mesmas dúvidas que você, não converse com pessoas que têm certezas. Pessoas que têm dúvidas, né? Então eu fico buscando essas pessoas que estão querendo entender o que é que está acontecendo no Brasil, no mundo, né, de uma maneira geral. Né? E aí o nosso vizinho aqui, a Argentina, um libertário no poder, o primeiro libertário no poder, pode-se dizer assim, no mundo. Né? O primeiro cara assumidamente libertário que assumiu a presidência de uma nação. Então, entender assim, o que passa na cabeça do libertário. 6 meses aí do governo dele. Vamos ver o que é que dá. Vamos ver. Vamos ver, é uma experiência interessante para a gente olhar. Foi grande. Haroldo, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá bom? Você que muito prazer. Muito obrigado. Você que ficou conosco até agora, né? Espero que você tenha gostado. Tudo é feito com muito carinho. Sem dúvida. E obrigado pelos feedbacks. E continue aí conosco sempre. A gente sempre vai trazer gente interessante aí pra gente bater papos assim. Espero que você, né, tenha gostado e obrigado pela contribuição, Haroldo. Eu que agradeço. Valeu. Prazer. Tchau.